Olá, eu sou a professora Gabriele, da Escola Agripina, e estarei aqui com vocês no programa Conexão Escola TV, com vídeo aulas de língua portuguesa integrado aos demais componentes curriculares para a primeira e segunda série da EAJ. Até lá! Olá, eu sou a professora Priscila Alves, da Escola Dona Rosa Martins Perim, e estarei com vocês no Conexão Escola TV com videoaulas de inglês para a quinta a oitava série da EAJA. Let's study? Vamos estudar? Olá, pessoal! Eu sou o professor Eorim Pablo, do Núcleo Educação Conectada. Estarei aqui com vocês no Conexão Escola TV, nas videoaulas do componente Arte, nas modalidades Dança, Música, Teatro e Artes Visuais, com o segundo segmento da EAJA, de quinta a oitava séries. Eu aguardo vocês! Fala, galerinha do inglês, tudo beleza? Sou eu mesma, a Teacher Priscila. Estamos juntos aqui hoje no Conexão Escola para estudar mais um pouquinho sobre texto e leitura de texto em língua inglesa. Vamos lá? Hoje a gente vai estudar os seguintes tópicos: o conceito de texto, o que é um tipo textual e o que é um gênero textual. Vamos nos aprofundar nessas noções. Conceito de texto é muito importante para a gente entender melhor o que a gente está lendo e o que a gente está ouvindo. O texto é um conjunto de palavras com unidade de sentido. Então, ele tem que fazer um sentido, ele tem que trazer uma mensagem, um tema. O texto é sempre escrito para um determinado público, com uma determinada finalidade. Ele tem uma estrutura própria, que é o que a gente chama em língua inglesa de layout. Ele vem num suporte, que pode ser um papel, pode ser uma tela, né? E ele tem uma estrutura tipográfica, que é o jeito que as frases, as letras são escritas, são desenhadas, se organizam. Vamos lá? Eu gostaria que vocês prestassem atenção nesse texto aqui para a gente discutir a questão do sentido. Podem ver aqui que aqui em cima eu tenho uma estrofe de um poema que é feita por versinhos. Ele está em inglês, olha só. Roses are red, que em português significa rosas são vermelhas. Depois, na segunda linha, violets are blue, que significa violetas são azuis em português. Honey is sweet, que significa mel é doce em português. E aqui no final, but not as sweet as you, que significa mas não tão doce quanto você. Percebam que é um poema que é organizado em torno de um tema, que é o amor, que alguém está sentindo por outra pessoa, e aí essa pessoa compara com elementos da natureza, tudo concatenado. Agora, dá uma olhadinha nesse texto aqui embaixo, gente. Será que é um texto? Vamos ver. Será que ele faz sentido? Eu vou ler para vocês. Presta atenção na primeira linha. Roses are not, but are. Que em português significa rosas como não, mas são. Tem sentido? Será que a gente pode falar que isso é um texto? Red are is. Na segunda linha aqui, vermelho são é. Isso significa alguma coisa para você? Será que a gente pode falar que isso é um texto? Blue you honey, na terceira linha, que em português significa azul, você, mel. Faz sentido para você isso? Para mim não faz. Não pode ser considerado texto. É um conjunto de palavras, a gente entende quando a gente lê, mas juntas elas não fazem sentido. Vamos lá? Em
tipo textual, depois de ter estudado as características do conceito de texto, vamos para o tipo textual. Tipo textual existem três, que são a narração, a descrição e a dissertação, galera. Vamos estudar melhor esses conceitos? Aqui eu tenho dois gêneros textuais. Como eu vou saber que gênero textual é esse, professora? Olha só, vamos analisar? Na primeira imagem, eu tenho uma foto de soldados marchando. Eu tenho aqui em cima o ano de 1778 e o ano de 1943. E aqui embaixo uma mensagem: Americans will always fight for liberty, que em português significa: os americanos sempre lutarão por liberdade. Esse gênero textual, só de eu bater o olhão nele, ver o jeitão dele, eu sei que ele é um cartaz, porque ele é curto, o formato dele é específico e segue uma convenção social que a gente adotou como sendo para o cartaz. Agora, olhem o texto ao lado do cartaz. Eu não li esse texto, até porque não tem como ler. As letras estão bem pequenininhas, mas pela forma, pela estrutura na qual as palavras estão organizadas, eu sei que se trata de um poema. Vamos lá? Dois gêneros textuais muito importantes aqui, ó, gente. Eu sei que é o gênero textual aviso. Por quê? Por toda a linguagem não verbal presente no texto. Como vocês podem ver, no primeiro cartaz, eu tenho a imagem de uma pessoa tocando num objeto, levando um choque. Eu tenho os tons de vermelho e preto, que significam perigo. E aqui eu tenho a palavra danger, muito conhecida para nós, né? É o perigo. E um cognato. O que é cognato? Cognato é uma palavra da língua inglesa que se parece muito com uma palavra da língua portuguesa. Voltage. Em português, significa voltagem. Então, aqui a gente tem um aviso para uma pessoa não se aproximar de uma área de alta voltagem. Eu precisei pegar o dicionário? Não. Pelos elementos do texto analisados, eu consegui fazer uma leitura sem usar Google Tradutor, sem usar o dicionário. É só prestar atenção em todos os conceitos que a gente estudou. Vamos lá? Aqui nessa segunda imagem, eu tenho o gênero textual aviso novamente. E olha só que aviso, hein, gente? Acho que não precisa nem falar, né? Todo mundo sabe o que é que essa marquinha amarela significa, mesmo que não tenha lido nada de inglês. Por quê? Porque a gente está vivendo um momento histórico em que a gente está numa pandemia e aqui eu tenho Covid-19, social distancing. Precisa pegar o Google Tradutor? Não precisa. É só a gente ficar bem esperto. Vamos lá? Olha só, duas imagens muito importantes aqui. Dois gêneros textuais muito presentes na nossa vida. A primeira imagem, como vocês podem ver, olha só, é o gênero textual jornal. E a segunda imagem, pela organização das palavras em ordem alfabética, a gente pode perceber que se trata do gênero textual verbete de dicionário. Eu precisei ler tudo para saber dessas coisas? Não, eu apenas observei os elementos pré-textuais. Vamos lá? Aqui eu tenho, de um lado, o gênero textual e-mail, como vocês podem ver, pela configuração do texto. E do lado do e-mail, eu tenho o gênero textual notas pessoais. Professora, como que você sabe de tudo isso, teacher? Só pela observação. Assim como você aí em casa que está estudando, pode fazer essa observação.
Todo mundo pode. Essa observação rápida se chama skimming, que é onde a gente bate o olho e já tenta interpretar sem entrar diretamente na leitura do texto. Vamos lá? Aqui eu tenho mais duas imagens de textos. Às vezes a gente acha que certas coisas não são texto, mas elas são, viu, galera? Olha lá, na primeira imagem eu tenho uma lata de café, que é da marca Kentucky Club Mixture, que em português significa mistura do clube de Kentucky. Kentucky é uma região dos Estados Unidos. Então, olha só, quantas coisas eu pude inferir só olhando para uma imagem que é uma embalagem de café. É um café importado, aromático, olha lá, a palavra aromatic, que vem do Kentucky. E a gente até pode inferir, galerinha, pela imagem do jockey e pelo tipo de embalagem que se trata de um produto mais exclusivo e um pouco mais caro. Na segunda imagem, gente, primeiro eu gostaria que vocês observassem o que está ao redor da imagem. Olha só, a gente pode observar aqui um muro e atrás algumas árvores bem pequenininho, né? Tá bem pequenininho. Eu tenho um cartaz em que a estátua da Liberdade está pintada de verde usando uma máscara. E aqui a frase wear a mask, que em português significa use máscara. O que a gente pode inferir dessa imagem? Que ela está lá em Nova York e que ela está num contexto de pandemia, ela foi feita num contexto de pandemia, no qual é exigido que as pessoas usem máscara. Vamos lá? Pessoal, olha só, hoje a gente aprendeu conceito de texto, o que é tipo textual, o que é gênero textual e a gente discutiu os processos de autoria e recepção. Muito bem, muito obrigada. Espero que a aula tenha sido bastante produtiva para vocês e até a próxima. A Secretaria Municipal de Educação de Goiânia está com matrículas abertas para a educação de adolescentes, jovens e adultos no período noturno. São diversas vagas da 1ª à 8ª série, uma excelente oportunidade para você que tem mais de 15 anos de idade e ainda não concluiu o ensino fundamental. Durante o período da pandemia, você pode acompanhar as aulas diretamente da sua casa, contando com a ajuda de professores altamente qualificados, prontos para te auxiliar. Tudo isso de forma totalmente pública e gratuita. Para saber mais, acesse a página abaixo ou procure a escola com a modalidade EAJA mais próxima da sua casa. Contamos com sua presença.